Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né? Então, antes da gente começar a nossa aula, a Pro quer dar mais uma vez as boas-vindas a vocês que estão chegando aí no primeiro ano, né? Então, sejam bem-vindos a essa série maravilhosa, né? Esse ano maravilhoso, que vocês possam aprender bastante coisas, né? Então, fiquem aí atentos a tudo que a gente vai compartilhar com vocês esses dias, né? E que vocês estejam empenhados, né? Estejam, assim, dispostos a aprender cada vez mais, tá joia? Então, senta aí bem confortável em seu ambiente de estudos, né? Para prestar bastante atenção. Se concentra bastante nas aulas, tá certo? Para que você, aprenda cada vez mais. Então, mais uma vez, eu vou me apresentar. Meu nome é Proiane, né? Então, na aula anterior, a gente falou sobre a importância de conhecer a nossa história, de se conhecer. Então, se você pode assistir novamente, se você não assistiu a aula de ontem, a aula anterior, né? Se você puder olhar no YouTube, reprisar essa aula. Se você não fez o desafio que a Pro lançou para vocês, vai lá fazer seu autorretrato, né? Colocando suas características. E a gente vai continuar, né, ao longo desses dias, discutindo, né, falando sobre a educação para a vida, tá bom? Então, a gente vai tratar sobre algumas questões que são importantes ao longo da sua vida, tá certo? Então, o tema da nossa aula é Eu Estou Crescendo, tá bom? Então, você agora já é primeiro ano, você já não pertence mais à educação infantil, né? Você já está entrando num ambiente diferente de estudos, né? Então, vão ser cobrados, pedir, a Pro, né? Lá na sua sala de aula, a Pro vai pedir que você faça algumas tarefas um pouco diferentes daquela que você fazia no ano passado, né? Então, suas responsabilidades vão ser um pouco diferentes, né? Você também está crescendo. Por isso que a Pro trouxe essa aula, né? Para conversar com vocês, né? Para a gente conversar, vocês perceberem as mudanças que estão acontecendo aí em você, na sua vida, ao longo desse tempo, tá bom? Então, a Pro já falou o tema da aula e agora a gente vai assistir um vídeo juntos, tá bom? Para a gente ver um pouquinho de como se dá esse crescimento de vocês, tá certo? Então, vamos lá. Oi, pessoal. Mamãe, fiz xixi. Tá com a minha fralda? Mamãe, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi. Mamãe, vem pum. Mamãe, a fralda é pesada porque eu já enchi. Ai, que feito. Papai, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi. Papai. Papai, a fralda pesada é porque eu já enchi. Não sei porquê, passa um tempinho eu tô molhado e sempre tem gente querendo me trocar. Por que então vão me tirar da brincadeira? Se eu já sei que a nova fralda vai molhar. Mamãe, me faz ficar limpinho, cheiroso, talvez. Mamãe, me troca rapidinho, senão eu molho outra vez. Mamãe, ai, mamãe, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi. Fiz xixi, fiz xixi, fiz xixi, fiz xixi. Papai, a fralda pesada é porque eu já enchi. Papai, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi. Fiz xixi, fiz xixi. A fralda pesada é porque eu já enchi. Já enchi. Não sei porquê, passa um tempinho eu tô molhado e sempre tem
gente querendo me trocar. Por que então vão me tirar da brincadeira? Se eu já sei que a nova fralda vai molhar outra vez. Papai já quer que eu largue a fralda E cresça de vez. Mamãe, depois vem a saudade de tudo que você fez. tudo que você fez. Muito bem, curtiram a música? Já tinham escutado essa música, né, da banda Palavra Cantada? A Pro sempre gosta de trazer essa banda para cá porque eles falam para crianças, né? Eles usam uma linguagem que vocês entendem, né? E a Pro trouxe eles para a gente falar de um momento da vida que a música fala, né? Qual é o momento aí da vida que a música vem abordando, né? Ele traz um bebezinho. Já começa pelo nome da música, né? Que é o samba da fraldinha. E aí a gente já percebe de quem é que a música vai falar. A música está falando de um bebê, né? E aí a gente vai agora, como o tema da nossa aula é Eu Estou Crescendo, a gente vai conversar um pouco sobre essas mudanças que vão acontecer na nossa vida, um pouquinho sobre cada fase aí, né, da nossa vida, para vai abordar aqui com vocês, tá bom? E aí a gente vai conversar sobre o que é que um bebê usa, né? Na música e no vídeo, a gente foi observando alguns produtos, né, que só os bebês usam, né? Só os bebês usam, não. Nós, adultos, também usamos algumas coisas, alguns itens que alguns bebês usam, né? Mas, em sua maioria, são produtos voltados para os bebês. Por exemplo, a pomadinha de assadura, o talco, né, a fralda, a mamadeira, né? São coisas que a mamãe aí, quando está grávida, ela faz o enxoval, porque são produtos voltados para o bebê, né? Como o bebê não mastiga, não tem dente, ele precisa se alimentar com o leitinho da mamãe ou com a mamadeira, né? Como o bebê também não sabe ir sozinho ao banheiro, não sabe se trocar, ele precisa usar fralda, né? Alguns adultos, por alguns problemas, usam fraldas também, algumas pessoas com mais idade, né? Mas vamos falar aqui do bebê, da criancinha lá que usa fralda também, porque ele não consegue ir ao banheiro sozinho. E aí no samba lá da fralda molhada, a gente viu o bebê falando isso, né? Que toda vez a fralda dele fica molhada, porque a mamãe não deixa ele lá logo molhado, né? Para ele continuar brincando. Só que a gente não pode deixar um bebê molhado, né, o tempo todo com xixi ou com o cocôzinho dentro da fralda, porque ele precisa ser trocado, porque senão fica dodói, né, fica assado, certo? Então o bebê, os bebês, eles usam algumas coisas que são próprias para a idade de bebê, né? Outra coisa, o que um bebê faz, né? O bebê chora, o bebê brinca, o bebê ri, né? Como esse aqui da imagenzinha que a Pro colocou aqui para vocês. Então, se tiver alguma criança aí do primeiro ano que tem um irmãozinho bebê, que tem um primo bebê, ele vai ver, né, acontecendo essas coisas com o bebê. Então, quando ele está com fome, ele chora. Quando ele está sujinho, com a fralda suja, ele chora também. Quando ele está com gases, ele chora também. Então, a comunicação do bebê é o choro, né? Quando ele tem alguma coisa incomodando, ele vai, chorar, tá certo? Além disso, os bebês, logo no início, eles não conseguem fazer alguns movimentos, né? Mas à medida que eles vão crescendo, eles começam a engatinhar, começam a balbuciar, né? O que é isso, Proiane? É fazer alguns sonzinhos com a boca. Já viram algum bebê fazendo isso? Então, eles fazem alguns barulhinhos com a boca, eles tentam pegar os objetos, né? Então, são algumas coisas que o bebê faz, mas o bebê não consegue andar, né? Quando ele está nos primeiros meses de vida, ele não anda, ele não fala, ele não mastiga, como a Pro falou, né? Ele só faz, sugar o leitinho da mamãe, né? Ou a mamadeira. Então, são coisas que o bebezinho faz aí, tá certo? O que mais? De que é que um bebê precisa, né? Então, a gente viu lá na música que o papai e a mamãe acordam, né, para cuidar daquele bebê, porque não pode deixar o bebê sozinho, como a Pro falou.
Diferente de vocês que já são primeiro ano, meninas e meninos que já são primeiro ano, um bebezinho ele não consegue ir sozinho beber a água, ele não consegue ir sozinho ir no banheiro, ele não consegue sozinho pegar a comida. Então ele precisa que um adulto faça essas coisas, né? Ajude ele com essas atividades, né? Então o bebê precisa de muito cuidado, né? De muita atenção, além de precisar de muito afeto, de muito cuidado, muito carinho, né? Então, são coisas aí que todo bebê precisa, tá certo? Olha só, você conhece alguma criança que utiliza fraldas, né? Como a Pro falou, normalmente os bebês nascem, né? E aí usam fraldas de pano, fraldas descartáveis, né? Então, geralmente, lá nos primeiros meses de vida, o bebê usa fralda, né? E aí, quando ele completa uns 3, 4 anos, ele começa a desfraldar, né? Ou seja, ele começa a parar de usar fralda, né? Porque ele já consegue falar com a mamãe que quer fazer xixi, ele já fala com a mamãe que quer ir ao banheiro, né? Então, a mamãe e o papai já vão ensinando a criança a usar o troninho, o vasinho, né? Para ele fazer as necessidades, né? Então, aí vai começando a parar de usar fralda de dia. Tem crianças que demoram um pouco mais, e tá tudo bem, né? Ninguém precisa ser igual ao outro. Tem crianças que param de usar fralda antes, tem crianças que param de usar um pouquinho depois, né? Tem crianças que só usam fralda de noite, né? Para não molhar a cama, né? Tem crianças que param de usar fralda de dia e de noite, mas tem dia, né? Tem um dia ou outro que ainda dá uma escapadinha lá na cama, né? E acaba molhando. E tá tudo bem, faz parte da infância, né? Como a Pro falou no início da aula, o tema da nossa aula é Eu Estou Crescendo. Então, são coisas normais que acontecem. Então, se você aí, Pro, eu já não uso mais fralda, que eu não sou bebê, tudo bem. Mas se algum dia acontecer de você beber um pouquinho mais de água, né? Ou de você ter ido brincar de banho de mangueira, banho de chuveiro, de piscina, e aí você está lá dormindo no seu sono gostoso, e aí você sonha que você está lá na piscina e acaba, né, fazendo xixizinho lá na cama. Tá tudo bem, tá certo? Faz parte do nosso crescimento. Igual a chupeta aqui, ó, que esse bebezinho está usando, né? Então tem crianças que não usam chupeta, tem crianças que usam e aí largam logo, né? Tem crianças que demoram um pouquinho mais de tempo para largar a chupeta, né? Então é importante a gente também entender que uma criança não é igual a outra, tá bom? Você não vai ser igual ao seu primo, igual ao seu vizinho, tá joia? Então, ó, qual será a idade dessa criança, né? Dessa pessoinha que está aqui no meu slide, fofinho, né? Ele deve ter meses, né, de vida, ele não deve ter 1 ano, 2 anos ainda, né? Então ele é um bebezinho. E como é que a gente consegue identificar isso, né? Então a gente vê aqui que ele ainda tem pouco cabelo, né? Ele está chupando chupeta, né? Que é um objeto que a gente não vê adultos usando, né? Ele também está usando fralda, né? Então são elementos que a gente observa aí, né? São coisas que a gente está observando que são próprios, né? A gente vê objetos que são crianças que geralmente utilizam. Vamos lá. E aí a Pro colocou aqui uma imagem, né, interessante, que a gente vê aqui um bebezinho, ó. E aí quando o bebezinho acaba logo de nascer, a posição que ele mais fica é essa aqui, ó, deitadinho de barriga para cima. E aí, do jeito que a mamãe coloca, ele fica lá, mexe só a mãozinha, o pezinho. E aí, com o passar dos dias, né, porque o bebezinho cresce assim, ó, rapidamente, né? E aí, de repente, o bebê já começa a aprender a virar. E aí ele vai virando, né? Vai começando a se movimentar na cama, que se a mamãe e o papai não ficarem atentos, ele pode até cair, rolar da cama e cair. Então tem que ficar atentos, né? E aí, de repente, o bebê começa, ó, a querer engatinhar, né? Porque o ser humano, ele quer andar, né? O bebê não quer ficar lá paradinho, não. E ele começa a engatinhar, né? Depois de engatinhar, ele começa a dar uns primeiros, querer se levantar para dar os primeiros passos aqui, ó. Deixa eu botar a canetinha mágica para eu mostrar para vocês onde é que a Pro está mostrando. Pronto. Aqui, ó. Aqui ele tá, quando ele acaba de nascer, né? Ele tá bem pequenininho, fica deitadinho. Depois ele começa a rolar e querer engatinhar. Depois ele começa a querer ficar em pé, né? Querer se levantar para dar os primeiros passos.
E aí ele começa, ó, a se aventurar andando. E aí cai, que é uma beleza, né? E ó, tá tudo bem, faz parte do crescimento, né? Se o bebê não aprender a se equilibrar, né? E ele aprende a se equilibrar caindo também, né? Os adultos têm que ficar ali cuidando para ele não se machucar, mas faz parte do crescimento. E aí, de repente, esse bebê tá como? Tá andando tudo, correndo pela casa, né? Tendo que dar, o adulto tem que ter trabalho para ir atrás dele, para ele não se machucar. Então, aqui a gente está vendo, ó, o crescimento que todos nós, seres humanos, nós passamos por essas fases, né? E aí, depois dessas fases, vem outras, né? Então, a gente vai para a escola, vai para a creche, vai para a escola, o bebê aprende a comer, o bebê aprende a mastigar, aprende a pedir água, aprende a ir no banheiro, né? Aprende a vestir a roupa, a tirar a roupa, né? Aprende a falar, né? Aprende as palavras. E aí a gente vai crescendo cada vez mais, né? Então a criança, né? Vocês aí que estão no primeiro ano, vocês têm um salto muito grande. Vocês a cada dia, ó, tá crescendo, até perdendo sapato, né? Perde sapato, perde roupa, porque vocês crescem bastante. Diferente da gente que já é adulto, né? A gente não fica envelhecendo igual vocês crescem, não. Porque já pensou se a Pro envelhecesse igual vocês crescem? A Pro já ia estar, ó, bem velhinha, né? Então, a criança, ela cresce e desenvolve com uma velocidade muito grande, né? Porque vocês estão aí, ó, querendo aprender cada vez mais coisas, tá certo? Então, ó, como a Pro falou, quais são as mudanças que acontecem, né, no comportamento? Então, são todas essas mudanças que acontecem e vão continuar acontecendo, né? Então, você vai aprender a resolver, né, seus conflitos na escola, você vai aprender a ficar sozinho, né, na escola, porque a mamãe da gente não vai para a escola, né? O papai da gente não vai. Então, lá na escola, vai ter a própria te ajudar, né, a resolver seus conflitos, seus problemas. Você vai aprender a se virar um pouco sozinho, né, sem a mamãe e sem o papai, lá na escola. Então, a gente vai começando, é como se fosse um videogame, né? A gente vai passando de fases. Então, cada vez que você vai crescendo, você vai aprendendo coisas novas, seu corpo vai mudando, né? Então, como a gente viu aqui o bebezinho, ó, com pouco cabelo, aí o cabelo cai, depois o cabelo começa a crescer de novo, e aí, ó, o cabelo da gente vai crescendo, né? A nossa pele vai mudando. A pele do bebezinho é uma pele bem macia, né? E quando a gente vai crescendo, essa pele vai mudando também. O bebê nasce sem dentes, né? E aí, quando a gente vai crescendo, o dentinho de leite vai crescendo também. Mas eu tenho certeza que já tem gente aí com janelinha, né? Porque o dente de leite, ele precisa cair para nascer o dente permanente. Então, tem gente que fica aí com a janelinha aberta, né? E aí depois vai nascer um outro dente, um dente mais forte, um dente para sempre, que não pode cair mais, né? E aí, ó, a gente vai crescendo, né? Hoje, por exemplo, a Pro já está numa idade que o cabelo branco já está chegando, coisa que criança não tem, né? Bebezinho não tem cabelo branco, né? Bebezinho não nasce com esses dentões aqui que a Pro tem, né? Então, são várias mudanças que nosso corpo vai passando, né? E aí é importante, com essa mudança toda que nosso corpo vai passando, que a criança vai passando, como a Pro falou para vocês, o bebê, ó, ele cresce muito rápido, no estalar de dedos. Então é importante, né, guardar memórias do momento dessa infância, né? Então a Pro trouxe a sugestão aqui do álbum de fotografias, né? Por exemplo, a Pro, eu não tenho muitas fotos de quando eu era bebê e eu sinto muita falta disso, né? De ver como eu era quando eu era pequena, como era meu cabelo, como era meu rosto. A Pro não tem essas fotos, né? Então é importante. Hoje, com celular, né? Tem muita gente que tem acesso. Então, façam fotos aí da sua infância, para quando você for mais velho, você olhar e você se recordar, né? Então, o álbum de fotografias, ele guarda as memórias desse momento, né? Que é tão lindo e passa muito rápido, né? Então, ó, é importante também o álbum de fotografias, né? Esse registro para vocês fazerem, para a gente saber quem foi que veio antes de mim, né? Quem são meus pais, meus avós, né? Porque às vezes algum desses familiares eles acabam falecendo e a gente não conhece, né? E aí com a foto lá registrada a gente tem essa oportunidade de conhecer, né, uma pessoa que a gente não pode ver mais, né? Então é importante isso. E é importante, lembra que a Pro falou com vocês que é importante
nós conhecermos a nossa história? Pois é, através desses registros, a gente conhece a nossa história também. Então, a gente fazendo esse apanhado, né? Conhecendo o que foram nossos pais, os pais dos nossos pais, a gente também começa a pensar, quem foi que veio antes dos meus avós, né? Aí vai ficar muito difícil, né? Mas é um exercício, né? Legal de você fazer junto com seus familiares, para você saber a sua origem, tá certo? Quem veio antes dos seus bisavós, dos seus avós, tá certo? E aí você conhece seus avós, né? Tem criança que não conhece, né? Tem crianças que não vivem com a família dela de sangue, né? Ela precisou estar crescendo com uma família que não é a dela, e está tudo bem também, né? Tem crianças que não conhecem a sua história ainda, mas que quando crescer um pouco mais vai poder pesquisar, né? Conhecer a sua história, tá certo? Então, a Pro traz aqui porque a importância da gente conhecer essas pessoas de nossa origem, tá bom? Então, aqui a Pro trouxe a árvore genealógica. Eita, Pro, que nome difícil, né? Mas não é nada mais do que a árvore da nossa família, né? Então, nessa árvore, a gente vai colocar o nome das pessoas que fazem parte da nossa família, né? Você pode colocar também imagens, você pode fazer desenho dessas pessoas, tá certo? E uma coisa que a Pro quer lembrar é que mesmo que você não viva com os seus pais, seus parentes mais próximos, você viva com outras pessoas, né? Você veio de alguma família, né? Você tem uma origem, por mais que você não viva com as pessoas, tá bom? Você vive com outras pessoas, você continua tendo essa origem, tá certo? Então, por exemplo, eu não conheço minha bisavó, não conheço meu bisavô, mas eu sei que eles existiram. Por que eu sei que eles existiram? Porque meus avós existem, né? Eles existem e existiram. Minha avó existe, né? Minha mãe, meu pai, então, e eu existo. Eu só existo porque outras pessoas, né, permitiram que eu nascesse, né? E outras pessoas vieram atrás de mim. Então, mesmo eu não conhecendo elas, eu sei que elas fazem parte da minha história. Legal? Então, para fazer a árvore genealógica, né, a PROC desenhou uma árvore, né, para vocês terem essa ideia de que é uma árvore mesmo, né? Então, aqui a gente tem o tronco, tem as raízes, né? E a gente vai colocar aqui cada pessoinha da família. E aí a Pro colocou, né? Eu vou ser o exemplo para vocês, tá certo? E aí, em casa, com a ajuda dos seus familiares, vocês podem fazer a própria árvore de vocês. Então, eu comecei aqui comigo, ó, eu. Quem sou eu? Proiane. Então, eu coloquei aqui porque eu faço parte desse galho aqui, dessa árvore que é a minha família. Aí a Pro colocou, opa, eu, né? Além de mim, eu tenho 2 irmãs. Então, eu coloquei aqui minha irmã do meio, que nasceu depois de mim, e minha irmã mais nova. Ó, nós somos 3 irmãs, tá certo? Aí, quem foi que deu origem a mim e as minhas 2 irmãs? Ó, meu pai e minha mãe, tá certo? Então, aqui, ó, meu pai e minha mãe, eles se casaram e deram origem a mim e as minhas 2 irmãs. Mas quem foi que deu origem ao meu pai e quem deu origem à minha mãe, né? Então, na árvore, eu vou colocar aqui, ó, minha avó e meu avô deram origem à minha mãe, né? Minha mãe é filha única por parte de minha avó, mas por parte de meu avô, ela tem vários irmãos. Eu poderia colocar aqui na árvore, mas ela ia ficar muito grande, né? E aí eu só colocaria aqui, ó, meu avô com a esposa dele, né? A outra esposa dele e os filhos deles, tá bom? Mas aí a Pro não vai colocar aqui. Aí quem deu origem ao meu pai, ó, opa, a Pro voltou. Foi. E meu pai, como eu falei para vocês, minha mãe não tem irmãos por parte de minha avó, por isso que eu não coloquei aqui. Mas meu pai, né, tem irmãos que foram filhos do papai e da mamãe dele. Então, aqui eu botei meus tios, ó, e minhas tias. E aí eu coloquei meu avô paterno e minha avó paterna, né, que são por parte de pai. Percebem que minha árvore está crescendo? E aí, ó, quem foi que deu origem à minha avó e ao meu avô paterno? Quem deu origem à minha avó e meu avô maternos, né? Então, opa. Então, aqui eu poderia continuar colocando, né, os meus bisavós, os meus tataravós,
Poderia colocar os meus primos aqui, né? Então, os filhos do meu tio, os filhos das minhas tias, né? Aqui eu também poderia colocar a minha filha, né? Eu não coloquei aqui, mas eu poderia ter colocado. Aqui, por exemplo, ó, eu me casei com meu esposo e tenho uma filha. Então, minha árvore, ó, continua crescendo, né? Nossa família não para. Nossas origens, né, vieram lá de trás e a gente não para por aqui. Então, a gente não está sozinho nesse mundão, não, tá joia? Mesmo que eu não conheça meus bisavós, né, não tenha conhecido eles, eles fazem parte da minha árvore, da minha família. E aí, a Pro traz essa sugestão para vocês, né? De que tal vocês criarem um álbum de memórias da família de vocês, né? Então, se você tiver um celular, não tiver uma máquina fotográfica, você pode fazer a foto com a ajuda dos seus familiares. Ô, Pro, mas eu não tenho celular, não tenho máquina fotográfica. Você pode fazer desenhos, tá bom? Você pode desenhar, colocar o nome dessas pessoas, tá certo? O importante é você guardar essas memórias, tá bom? Então, se você tem algum registro aí de alguma lembrança que alguém te deu, você faz nesse álbum, você faz esses registros, tá joia? Então, o importante é você guardar esses momentos, né, para que não se perca aí ao longo dos anos. Como a Pro falou, eu fico bem triste hoje porque eu não tenho fotos quando eu era bebê, né? E hoje em dia, olha só o que acontece. E eu não tinha porque era muito caro, né? E minha família não tinha máquina fotográfica, não tinha dinheiro para comprar máquina e era bem cara. Então, eu sinto falta hoje de não ter esses registros. E hoje em dia, com a tecnologia, com o celular, tem muita gente que não imprime as fotos, né? E aí acabam também perdendo essas fotos ao longo dos anos, tá certo? Então, para a gente encerrar a nossa aula, a Pro gostaria que vocês se lembrassem, né, que vocês estão nesse processo de crescimento, que vai fazer parte aí da vida de vocês. Vocês terem algumas mudanças no corpo de vocês, né? Então, os meninos, quando estiverem aí já entrando na adolescência, vão mudar o tom de voz, né? As meninas também vão ter algumas mudanças no corpo. Então, faz parte, né? Desde quando a gente nasce, desde a barriga da mamãe da gente, né? É que a gente vem, nosso corpo vai mudando, vai sofrendo mudanças, né? A gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, tá certo? Então, é importante a gente lembrar desses momentos, guardar essas recordações, tá certo? E curtir cada momento da nossa vida, né? Então, se você aí, primeiro ano, né, tem criança que já quer ser logo adulto. Minha filha é assim, eu quero ser logo adulta, quero ser logo grande, né? Mas cada fase da nossa vida, ela tem a sua beleza, né? Então, a gente tem que viver cada fase da melhor forma possível, tá bom? E aproveitar. Aproveitem enquanto vocês são crianças, né? E quando forem adultos, né? Vai ser bom também, tá joia? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido e nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.